Se lembram de mim? Eu sou esse aí do último vídeo, dá uma olhadinha. 2 ou mais chapas se elegem para se tornarem o Grêmio Estudantil. 2 ou mais, certo? E dessa vez eu não voltei sozinho. Eu tô com ele. E agora eu vou ter que compartilhar a câmera com esse cara aí. Vamos ver no que vai dar. Demorou? Projeto Responsa, dá uma olhada aí do que a gente já fez. Não, vou achar que você é baixinho. Não. No último vídeo eu não sei se eu deixei claro e evidente do meu nome, mas prazer galera, meu nome é Felipe Augusto. E eu, Danilo Borges. E não estava no último vídeo. Falando um pouquinho mais do Projeto Responsa, no que esse projeto foi baseado basicamente? Ou melhor, em que pessoa? Já ouviu falar da Malala? Malala, ela é uma paquistanesa que luta pelos direitos das mulheres e também pela educação. Ela foi a pessoa mais nova a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E uma das frases que a gente se baseia é: educação de qualidade é meu direito de ir além. Então, vocês bem se lembram que eu disse no outro vídeo que nós estamos aqui para auxiliar os grêmios estudantis da melhor forma possível, mostrando alguns caminhos, alguns objetivos e, óbvio, a gente adora trazer dúvidas para vocês. E nós do Projeto Responsa fizemos isso? Claro que sim. Ai. Tá, e nós fomos até vocês se lembram, né? Nós fomos até vocês e a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente fez. Nós do Projeto Responsa, nós tínhamos um objetivo muito grande. Tipo assim, muito grande. Nós tínhamos como um dos objetivos alcançar cerca de 80 grêmios estudantis entre a cidade de São José dos Campos e Monteiro Lobato. E quer saber? A gente alcançou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar mais ou menos passo a passo para vocês do que a gente fez. Não dizendo que vocês têm memória fraca ou que vocês esquecem das coisas rápidas, mas... Que você foi até eles? Estamos aqui para relembrar algumas das coisinhas que nós fizemos com e por vocês. E como nós conseguimos alcançar cerca de 80 grêmios estudantis. Separamos os grêmios em 14 polos de articulação. Com isso, agregamos as escolas que estavam próximas. Para quê? Sendo assim, escolas próximas fariam parte de um polo. Por exemplo, Polo Sul 1, Polo Sul 2, Polo Norte, Polo tal. E assim por diante. Essa divisão foi feita por aproximação entre as escolas. E com os polos definidos, nós fizemos encontros entre os grêmios. E aí começa todo um processo muito grande, um processo que deu trabalho, mas um processo extremamente prazeroso, que a gente curtiu pra caramba fazer. Bora ver? Nós tínhamos como os 3 pontos: a identidade, a composição e o caminho. Em todos os encontros, nós começamos com a composição. Você, dá uma olhadinha nessa imagem aqui do lado. O que você vê? Já deu para você notar algumas diferenças, certo? Possivelmente você viu várias diferenças. Quais essas? Essa imagem que foi apresentada para vocês é o quadro Operário, de 1933, da Tarsila do Amaral. É bem conhecida. E o que esse quadro quer dizer? A obra representa o imenso número e a variedade racial das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas, que começavam a surgir no país na década de 1930. Esse quadro era composto por negros e brancos, homens e mulheres, de boné ou de véu, mais velho ou mais novo, ou de outras nacionalidades. Bora falar um pouquinho de identidade? Logo depois desse quadro, nós apresentávamos uma outra imagem. Essa daí, ó. Essa imagem, como nós muito bem conhecemos, nada mais, nada menos é do que um RG. Esse RG nos traz informações como quem somos, a nossa herança genealógica, onde nós nascemos e quando nascemos. Lembrando que nós estamos falando da composição do Grêmio. Então vocês, com o desenrolar da situação, vão entender melhor. Na imagem seguinte, nós vemos a foto, que é aquela foto maravilhosa que nós temos. E logo abaixo a nossa identificação por uma digital. Isso aqui, ó. Questão de consciência, eu achei. Ele ficou inteirinho, né? Ficou. 1990, tá? Eu tô com um cara aqui de aluno que não dormiu direito. Um monstrinho. Quer uma olhadinha aí? Como nós falamos para vocês, nós estávamos falando da impressão digital, que é esse desenho aqui que a gente tem na ponta dos dedos, tá vendo? As impressões digitais são únicas em cada indivíduo, sendo distintas inclusive entre gêmeos. Você acha que gêmeos têm esse desenho aqui, que chamamos de digital, iguais? Será? Qual é a sua resposta? Vou te dar 5 segundos, acabou o seu tempo. Não, a resposta é não. Nós não temos digitais iguais uns dos outros. Ninguém no mundo tem uma identidade igual à sua.
Dá uma olhadinha. As impressões digitais são formadas durante a gestação e acompanham a pessoa até a morte. Esse negócio vai comigo desde que eu nasci até quando a gente for morrer. Ou seja, é isso que queremos mostrar qual é a composição do Grêmio. O que o Grêmio precisa ter? Uma questão de uma identidade. Um Grêmio é sempre diferente do outro. Isso nós já sabemos. Falamos de digital, que é algo único. E é isso que o Grêmio precisa ter, uma identidade única. Na questão da composição, nós precisamos saber necessariamente quem são todos os integrantes e o que eles fazem. É importantíssimo distribuir os cargos, porém, é mais importante ainda que cada um saiba muito bem o que deve fazer. Assim sendo, saibam muito bem quem são vocês e mostrem ao mundo quem são vocês. E nessa imagem, o que você identifica? Mostramos essa imagem para os grêmios e fizemos essa pergunta a eles. Nessa imagem temos N identificações, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, todos os lados possíveis. Indecisa, perdida, né? Essa imagem você deve reconhecer de um desenho animado, obviamente. Dá uma olhadinha melhor. Lembraram do desenho? Sim. Agora nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Eu sou o gato e óbvio que ele é a Alice. Não. Pode, Alice. Não é melhor, gente. Pode, não, mas se você não quer fazer o gato, eu posso fazer a voz. Não, mas faça, Alice. Então tá bom, vai lá. Não, Eu não vou rir, eu vou fazer a voz do gato sensual. Pode me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito de para onde queres ir. Preocupa-me pouco aonde ir. Ué, mas nesse caso pouco importa o caminho que sigas. Tá, mais ou menos o que ele quis dizer. Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Tanto faz quando você não traça o caminho. O que quisemos dizer com isso? Que se você não tem um caminho, uma meta, um foco, você não tem onde você quer chegar, seu ponto final da história, tanto faz o caminho que você vai. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você não vai, se você volta. É isso. Ou seja, traça um caminho. Um caminho, uma meta, objetivo, Tipo isso. foco. É. Legal. Assim sendo, surgiram 3 perguntas. Qual é a composição do Grêmio Estudantil do qual eu faço parte? Qual a identidade desse Grêmio Estudantil? E a última pergunta, qual o caminho que esse Grêmio percorrerá? Caso vocês quiserem usar isso na escola, então, Como falamos no início do vídeo, a nossa inspiração chama-se Malala. Educação de qualidade, meu direito de ir além. Embora amássemos estudar, só nos demos conta de quanto a educação é importante quando o Talibã tentou nos roubar esse direito. Frequentar a escola, ler, fazer nossos deveres de casa não era apenas um modo de passar o tempo, era o nosso futuro. Esse é o texto da Malala Yousafzai. Nome difícil, gente. Para você, o que é educação de qualidade? Pense um pouquinho e responda aí mentalmente. A gente espera um pouquinho, tá bom? Não, mentira, a gente não espera não, porque o vídeo tem que ir logo e não pode terminar, não pode ser muito longo, porque senão o povo não vê. E nesses encontros, algumas coisas engraçadas aconteceram. Por exemplo, alguns desafios. Conhece algum desafio? E nesses encontros, algumas coisas engraçadas aconteceram. Por exemplo, algumas atividades em grupo, quer ver? Dá uma olhadinha nessa FAI que a gente aprontou. Os alunos tinham como objetivo traçar a bolinha pelos canos de PVC até que chegasse ao balde. E foi tenso. E lá vamos nós! Vamos, bolinha, vai. Tem mais? No final das contas, os alunos entenderam muito bem que uns precisam do outro, e essa dinâmica serviu muito bem para que eles entendessem que cada um tem sua função no Grêmio Estudantil e que todos necessitam fazer muito bem a sua parte. Isso aqui é um buligão! Era necessário que todos entendessem a sua responsabilidade, se colocassem a um ponto estratégico e correto para que a bolinha percorresse por uma espécie de caminho criado por esses canos. Nossa, que da hora! Pera aí, vai! Vai, bolinha! E olha que foi extremamente prazeroso, porém extremamente difícil. Mas é assim que é, não é não? Vamos, bolinha abençoada, vai, bolinha, vamos, bolinha! Tchau, bolinha! Será que a escola é composta só por alunos? Ela é composta por alunos, Equipe gestora, pais e responsáveis por funcionários. e professores. O desafio da moda. Nossa. Ficou legal. Vai joga do banho. Não, vou deixar isso aí.
Vocês se lembram da minha cara pálida, do professor Alex, de um monte de professores, certo? E vocês se lembram também que a gente desafiou vocês, certo também, né? Seguinte, as férias acabaram e a gente tá voltando, então a gente não pode esquecer tudo que a gente fez no primeiro semestre. E agora a gente vai retomar as atividades. Vocês se lembram, né? Foca. Nossa, eu falo foca, cara, imita uma porca. Tá de sacanagem. Ó, foca. Volta. Ressuscita. Em nome de Jesus. Volta. Nosso primeiro desafio é se apresentar no replanejamento escolar aos professores, mediadores, coordenadores e diretores. Com aqueles pontos que não podemos esquecer: identidade, composição e o caminho. Por isso, pessoal do Grêmio, procure seu professor mediador, seu vice-diretor ou até mesmo a direção para combinar essa apresentação e fazer desse momento nosso recomeço com o pé direito rumo a uma educação de qualidade pública para todos. Foi. Paranauê. Bora. Acabou. Chega. É isso aí. Projeto Responsa é nóis. E esse projeto vai dar certo. No último vídeo a gente prometeu que a gente ia nas escolas.